Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Nathalie Garcia e eu tô gravando esse vídeo para comentar sobre um tema muito importante no processo de design, que é o insight. E insight é um termo em inglês que significa visão de dentro ou visão interna, mas é um termo, é uma palavra que a gente utiliza muito. A gente utiliza em diversos contextos. Para cada pessoa, insight significa uma coisa diferente, né? E aqui eu gostaria de comentar um pouco o que eu quero dizer quando eu falo de insight e sobre a importância do insight no processo de desenvolvimento de produtos e serviços e também apresentar uma ferramenta, um facilitador para você criar, definir insights. Então, assim, falando um pouco sobre o que eu quero dizer quando eu digo sobre o insight ele é um profundo entendimento de um determinado problema ou situação, e às vezes esse entendimento ele vem num processo que é muito intuitivo. É um processo onde você conecta diferentes informações e tem aquele lampejo de criatividade, você tem aquele sentimento de ahá, agora eu entendi, agora eu tenho uma nova perspectiva sobre esse assunto. E isso muitas vezes vem junto com um processo onde você tem ideias para resolver esse problema também. Então, muitas vezes as pessoas falam de insights como uma ideia, né? Insight como uma ideia, como uma possível forma de você solucionar um problema. E, na verdade, o insight, ele é um passo anterior à ideia. Ele é, de fato, esse entendimento mais rico de um determinado problema, de forma a criar uma inspiração, a estimular a criatividade das pessoas. Ele representa uma informação muito condensada, mas que também é humanizada e ela diz muito de algo que acontece. Então ela representa uma verdade humana e é algo que amplia a sua perspectiva, amplia o seu conhecimento de determinado problema. Então, quando a gente tem um insight, e isso acontece muito, né? A gente percebe, nossa, como aquela pessoa teve aquele insight? Parece uma coisa quase mágica. Nossa, a pessoa foi agraciada com o insight, né? Com esse lampejo de criatividade, de inspiração, que fez com que ela chegasse numa síntese tão perfeita do problema. E assim, a gente percebe que isso acontece de forma espontânea, porque de forma subconsciente até a gente vai reunindo e processando muita informação, e às vezes quando a gente se depara com o estímulo do exterior, acaba fazendo todo sentido e o nosso cérebro faz a conexão e nos dá essa nova perspectiva, nos dá essa visão fresca, né? E que inspira a criatividade. E daí a gente, no processo de design thinking ou de design de serviço, como que a gente chega no insight de forma estruturada? É um processo muito difícil, é um processo árduo, onde você tem que se debruçar sobre toda a informação coletada em pesquisa para chegar em insights que sejam relevantes, porque a gente não pode esperar que isso aconteça de forma natural, que isso aconteça de forma espontânea. A gente tem que ter um processo, porque cada projeto a gente tem um tempo limitado para chegar num reenquadramento de um problema e numa proposição de solução para esse determinado problema. Então a gente tem que ter uma estrutura e acelerar o processo para que a gente consiga chegar nesse ponto de vista interessante, nesse ponto de vista relevante. Então, nesse aspecto, é um processo onde há um método, né, onde há um método para você chegar nessa criação de insight, e não é fácil. Existem algumas referências, algumas literaturas e instituições que colocam realmente alguns critérios que o insight deve respeitar, né, como um insight deve ser composto. E por conta disso que a gente traz aqui, que eu trouxe algumas sugestões
para apontar alguns caminhos para quem está começando ou para quem já faz isso de forma mais intuitiva, conheça um pouco do processo, do passo a passo, até para orientar e acelerar o processo de criação e definição de insights. Então, eu vou experimentar aqui utilizar a TV, porque eu sou muito visual e eu acredito que algumas pessoas que estão me assistindo também sejam. Então, assim, no processo de pesquisa, a gente tem a coleta de uma série de dados. Então, a gente tem fatos que são observados, fatos que são relatados através de entrevista, a gente acessa outras fontes de informação, de outras pesquisas que foram conduzidas por outras pessoas, e a gente vai reunindo uma série de dados. Mas esses dados, eles não representam tanto se eles não forem interpretados. Se você não conseguir interpretar esses dados e chegar em insights que sejam relevantes. A partir do momento que você faz a interpretação dos dados e chega nesses insights, aí sim você vai conseguir fazer com que os seus insights virem ideias. E esse é um processo onde quanto maior for a quantidade de insights e quanto maior for a qualidade desses insights, maior chance você tem de criar uma proposta de solução, de criar uma ideia de que realmente vai atender o seu cliente, que vai ser aderente ao contexto e à necessidade desse cliente. Então, por isso que é muito importante, porque quando a gente segue esse método, quando a gente começa a interpretar toda a informação, todo o dado e começa a chegar nesse ponto de vista diferente, a gente começa a ter já alguns caminhos para ter boas ideias. Então, não é algo como mágica, né? Você tem realmente um passo a passo, um método que facilita esse processo. E esse é um processo que também ele é embasado em métodos científicos, né? Então você tem realmente algo que pode ser repetido, que pode ser escalado. Então, para você começar a tangibilizar a informação, condensar a informação numa síntese, numa frase que vai representar uma grande verdade com um teor muito humano, né? Então o insight ele condensa uma grande quantidade de informação que oferece uma nova perspectiva, que inspira e tem um ponto de vista muito humano, que faz com que você tenha uma empatia com o seu cliente ou com a pessoa que você está fazendo a pesquisa. Então aqui eu queria apresentar uma ferramenta. Eu vou também disponibilizar esse templatezinho para vocês. Aqui, na verdade, quase um mashup, é uma mistura de diferentes fontes e que você tem uma forma de você construir essa frase respeitando alguns atributos, né? Algo que é importante conter nessa frase. Então, aqui a gente tem nesse template, a gente tem que ver, por exemplo, você está pesquisando sempre sobre alguém, sobre uma persona, sobre uma representação fictícia de quem é o seu cliente, de quem é o seu público. Então, você está observando alguém, você está observando ou condensando, escrevendo aqui algo que essa persona faz ou uma condição dessa persona. Você também deve colocar nessa frase o porquê. Qual que é a motivação que está por trás dessa ação ou dessa condição? Qual que é a necessidade ou desejo que está por trás disso? É muito do porquê da coisa, da razão, da motivação por trás daquele fato observado. E você também deve colocar nessa frase o ponto de conflito, o dilema, né? Qual que é a diversidade, a tensão percebida? Então, você pode colocar nessa frase esses elementos para quê?
com o fim de que você realmente faça um exercício de escrita para que você reflita sobre toda a informação que você coletou em pesquisa e baseado nessa informação que representa a realidade, você comece a parafrasear, comece a articular o pensamento para condensar numa frase uma verdade que inspire uma nova perspectiva, que inspire a ver o problema de uma maneira diferente. Então, assim, a gente começa a preencher essas fichas. Eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar um exemplo. Por exemplo, da Aline. Vamos supor que a Aline é a nossa persona que representa um perfil de cliente, um grupo de clientes, e a gente pesquisou sobre a forma de poupar da Aline, né? Qual que é a relação dela quando a gente fala sobre esse tema de poupar dinheiro e se planejar. Então, assim, a gente começa a preencher a informação que foi percebida como um padrão em todas as nossas entrevistas, em todas as pesquisas de observação e no material que a gente encontrou. Então, por exemplo, aqui a nossa persona Aline, ela quer planejar melhor os seus gastos. Então, a ação ou fato observado é que ela quer planejar melhor os seus gastos. Por quê? Qual que é a motivação? Porque ela terá mais dinheiro no fim do mês para poupar. Então, a Aline quer planejar melhor os seus gastos porque ela tem essa necessidade ou esse desejo, né, de ter mais dinheiro no fim do mês para poupar. Mas, qual que é o problema? Qual que é o dilema? Mas se planejar é chato e ela não consegue parar de gastar com coisas não planejadas. Então você percebe, quando a gente fala de que ela quer planejar melhor os seus gastos porque ela quer ter dinheiro para poupar, a gente está falando ainda de algo que é facilmente observável. Mas quando a gente já traz na mesma frase essa adversidade, esse dilema de que se planejar é chato e ela não consegue parar de gastar com coisas não planejadas, a gente já começa a ter um entendimento um pouco mais amplo desse problema em questão. Então, esse é um exercício de escrita. Esse exemplo aqui não foi o primeiro insight criado. Por exemplo, o insight ele pode partir do Aline quer poupar dinheiro, porque ela sabe que isso é importante para o futuro dela, mas ela não consegue poupar. E daí você continua escrevendo. Então, por exemplo, você chegou no mas ela não consegue poupar. Você pode escrever uma nova ficha escrevendo: a Aline não consegue poupar porque ela tem gastos acima do previsto, mas ela gostaria de se planejar melhor para poupar. Então você vai começar a escrever diversos insights. Por quê? Porque depois você vai selecionar os melhores, você vai selecionar os mais relevantes. Mas esse processo de escrita faz com que você articule o pensamento, preferencialmente em grupo, para que vocês entendam o problema e até algo que é óbvio para o seu colega pode não ser tão óbvio para o outro, ele pode ter um menor entendimento da persona, um menor conhecimento de quem é esse cliente e fazer esse exercício pode fazê-lo chegar em insights que são relevantes também. Então, por exemplo, outro exemplo de insight. Então, a Aline entende que precisa mudar, mas não faz o que é preciso. Então, esse foi um insight que foi sendo construído dentre, sei lá, 7, 8 insights, como um exemplo. E aqui a gente chegou num outro exemplo um pouco mais rebuscado. Então, assim, a Aline entende que precisa mudar, mas não faz o que é preciso. Isso é o que é o fato observado. Por quê? A forma de planejar que conhece não oferece incentivos para que ela se engaje. Mas ela sente que poderia seguir um planejamento se esse considerasse a sua liberdade pessoal. Então,
Nesse exercício de compreender o problema sob a perspectiva da Aline, a gente percebeu que ela valoriza muito a liberdade pessoal, dela poder comprar o que ela quer quando ela tem vontade. E assim, a gente viu no insight anterior que ela pensa que se planejar é chato. E aqui a gente tem um pouco mais de informação. É chato por quê? Porque a forma de planejar que ela conhece não oferece incentivos para que ela se engaje e para que ela se comprometa com esse processo, com esse planejamento. E ela poderia seguir um planejamento se esse considerasse a sua liberdade pessoal. Então, esse exercício, ele facilita um pouco você chegar numa sacada sobre o problema. E o que a gente faz depois da seleção dos insights mais relevantes, ou dos insights que realmente oferecem uma nova perspectiva empática, humanizada, que inspire a criatividade, né? O próximo passo é a gente ter uma visão de como a gente poderia resolver esse problema. Então, assim, a partir da definição do insight, você pode construir o que a gente chama de como podemos, né? Perguntas como podemos. Por exemplo, a partir desse insight, a gente pode chegar à conclusão que a gente tem que falar: como podemos criar uma forma de planejamento para a Aline que respeite a sua liberdade pessoal? Ou como podemos criar incentivos para que a Aline se engaje com seu planejamento financeiro? Então, a partir dessa visão que a gente tem a gente tem um ponto de partida para começar a geração de ideias. Então, é uma coisa encadeada na outra. A gente tem um dado que se conecta com um entendimento um pouco mais rico, um pouco mais profundo do contexto e do problema. E depois a gente tem algumas perguntas que nos estimulam a criar possibilidades alternativas de solução para esse problema. Então, muitos autores colocam como sendo recomendável, né, colocar o insight na perspectiva do próprio cliente, da própria pessoa, usuário. Para o exercício de preenchimento das fichas, eu acho muito relevante a gente fazer na perspectiva de terceira pessoa, com o nome da persona. Por quê? Porque isso faz com que a gente não assuma uma postura para preencher com as nossas conjecturas ou sob o nosso ponto de vista. O ponto de vista tem que ser sempre da persona. Mas depois que você preencher as fichas e que você começar a selecionar quais são mais relevantes para o seu desafio, aí então você pode começar a colocar em primeira pessoa. Então, por exemplo, para esse desafio que a gente colocou aqui da Aline, a gente tem, por exemplo, o insight: eu entendo que preciso mudar, mas não faço o que é preciso, porque a forma de se planejar que eu conheço não me oferece incentivos para que eu me engaje. Mas eu sinto que poderia seguir um planejamento se esse considerasse a minha liberdade pessoal. Então, esse insight, ele condensa um ponto de vista sobre o problema, mas ele também inspira a criação de alternativas para esse problema. Então, a gente tem aqui, apresentou para vocês um facilitador. Como eu disse, ele não é uma fórmula mágica para gerar insights super relevantes, mas é um exercício de escrita. Então, você fazendo isso em grupo, vamos supor, se você está fazendo um workshop, você pode fazer isso com duplas ou trios para exercitarem a criação, o preenchimento de ficha de insights, para depois fazer uma seleção dos melhores insights. E o importante é ter em mente de que você vai precisar revisar esses insights, você vai precisar ajustar, reescrevê-los, porque esse é o próprio exercício. Ao fazer isso, você vai começar a construir um raciocínio, a ter um entendimento que vai te levar
a construir sínteses que representam mais o seu desafio, que representam o seu problema sob perspectivas diferentes e mais interessantes. É isso, pessoal. Espero que a dica de hoje tenha ajudado. Deixem seus comentários sobre a ferramenta, sobre o tema de insights de uma forma geral. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês exercitem esta ferramenta, porque de fato é muito relevante e vai fazer toda a diferença no seu processo de design, no seu processo de pesquisa. E é isso, obrigada para quem acompanhou esse vídeo até o fim e um grande abraço para todos.